amigos, vamos falar agora sobre perícia técnica para a gente aferir se existe ou não a periculosidade e a insalubridade. A nossa base aqui vai ser o artigo 195 da CLT. Olha o que acontece. Digamos que eu tenha trabalhado em uma determinada empresa, nunca tenha recebido adicional de insalubridade ou de periculosidade e pretenda judicialmente cobrar essas quantias. Vou redigir minha petição inicial, vou afirmar que existiu o agente insalubre tal ou a situação X que geraria a periculosidade. Vou requerer a condenação da empresa ao pagamento daqueles adicionais. Quando o juiz perceber, der uma lida na petição inicial e verificar que o pedido é de condenação ao pagamento de um desses adicionais, insalubridade ou periculosidade, o artigo 195 da CLT vai dizer a ele, juiz, que ele tem que determinar a produção da prova pericial. O juiz, ao perceber, ao lidar com esse tipo de pedido, ele vai determinar a realização de perícia técnica. Por quê? Porque a prova pericial vem aqui para a CLT como obrigatória nessas hipóteses. Aparece no processo como uma prova obrigatória. Eu poderia provar a minha alegação por documentos? Pelo artigo 195 da CLT, não. A prova pericial, num primeiro momento, apareceria como obrigatória. Juiz, faça a perícia para o perito analisar se existe ou não o agente insalubre. Se existir o agente insalubre, para ele analisar se o grau de insalubridade é mínimo, médio ou máximo. Ou então, para o perito verificar se o Bruno realmente trabalhava com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, se o Bruno estava submetido a risco de violência física, se o Bruno tinha ali trabalho com motocicleta. Principalmente nessas três primeiras situações. A gente geralmente, em relação à periculosidade, pensa na perícia obrigatória quando eu falo de inflamáveis, explosivos e energia elétrica, principalmente. Por quê? Porque o perito vai ver, além do contato com essas situações, se o contato era permanente, intermitente, se era por tempo extremamente reduzido, se era fortuito, para chegarmos à conclusão se o adicional é devido ou não. Mas percebam que num primeiro momento eu tenho que pensar em prova pericial. Ela se mostra como obrigatória. Só que a própria jurisprudência do TST reconheceu em uma OJ, em uma súmula, situações de dispensa de perícia. A perícia começa como uma prova obrigatória, mas ela pode vir a ser dispensada em duas situações. Uma delas de insalubridade, a outra de periculosidade. Vamos dar uma olhada ali nessas hipóteses de dispensa de prova pericial. Primeiro, para insalubridade, OJ 278 da SDI 1. Quando é que eu vou dispensar a perícia de insalubridade? Galera, ó, quando, por exemplo, ela não for possível de ser realizada. Ela não é possível de ser realizada. Ué, Bruno, mas por que ela não seria possível de ser realizada? Se você der uma lida na OJ 278, ela vai trazer a ideia da empresa que está fechada. Ó, a empresa está fechada, não tem como realizar a perícia. A empresa parou. Se a empresa está parada, não tem trabalho, logo não vai ter calor, não vai ter frio, não vai ter ruído, não será possível aferir como era o ambiente de trabalho de Bruno, porque não existe mais ninguém trabalhando naquela localidade. Então, diante do fechamento da empresa, chegamos à conclusão que não é possível realizar a prova pericial, o que vai trazer, por consequência, a dispensa dela. O juiz vai ter que julgar aquele pedido com base em outros meios de prova. Aí sim, ele pode se valer de documentos, pode se valer de prova pericial emprestada, pode se valer de testemunhas, outros meios de prova. O juiz tem que julgar. Não tem a prova que seria a melhor. Então, julgue com base em outros meios de prova. Agora, sobre periculosidade, súmula 453 do TST. Qual é a ideia aqui da súmula 453 do TST?
Por que não será realizada a perícia de periculosidade? Galera, porque não há agora necessidade. Não há necessidade de realização da prova pericial. Por que não há necessidade da produção da prova pericial? Lendo a súmula 453 do TST, nós vamos ver que não precisa fazer a perícia, que ela não é necessária, porque o fato ter periculosidade é um fato incontroverso. Por que seria incontroverso? Porque eu estou falando que tenho direito a receber o adicional de periculosidade e estou demonstrando que eu já recebia um percentual menor do que eu deveria receber, mas eu já recebia. Poder Judiciário, eu tenho direito a receber 30% do salário base a título de adicional de periculosidade. Só que olha meu contra-cheque aqui, eu recebia 10% de periculosidade. Quero a diferença de 10 que eu recebia para o 30 que eu deveria receber. Vejam que o fato ter direito, trabalhar em ambiente de periculosidade, ele é incontroverso. Porque eu estou falando que eu tenho direito a receber e estou demonstrando que você já me pagava. Você pagava errado, mas você já me pagava. Se você me pagava um determinado percentual a título de periculosidade, é porque ela existia. O fato ele se torna incontroverso. Fato incontroverso é aquele fato que não tem dúvida, não tem controvérsia, não tem dúvida. Se não tem dúvida, o que nós vamos fazer? Vamos condenar ao pagamento da diferença salarial. Não preciso, diferença do adicional, eu não preciso produzir prova. A periculosidade existe, está na cara e está provada com o pagamento a menor. Ok, galera? Então, pagamento a menor que retira aqui a necessidade. Agora, olha um ponto que a gente poderia ter aqui, de insalubridade. Indicação de agente insalubre errado, súmula 293 do TST. Digamos que na minha petição inicial eu tenha falado o seguinte, Poder Judiciário, eu tenho direito a receber adicional de insalubridade em virtude de ruído. Na minha petição inicial eu falo isso, tenho direito a receber adicional de periculosidade, de insalubridade em virtude de ruído muito forte, acima de qualquer permissão que consta lá na NR15. Ok. O juiz olha, insalubridade, beleza, nomeia o perito, vamos realizar a perícia de insalubridade para ver se tem ruído ou não. Chega o perito lá para ver o ruído, acha estranho, ruído não tem não. Estranho, o Bruno está falando que era muito ruidoso, ruído não tem não, mas olha o que eu estou percebendo, calor em excesso. O Bruno disse que havia ruído, quando na verdade havia calor. O perito vai dizer que existe calor em excesso. Ruído que o Bruno está alegando, não. E aí? Será que o Bruno tem direito a receber o adicional de insalubridade da mesma maneira, da mesma forma? Será que ainda subsiste o direito do Bruno de receber o adicional de insalubridade? Claro que sim, galera. Vejam que mesmo não sendo o agente insalubre que o Bruno trouxe, existe insalubridade. E a causa de pedir do Bruno é existir insalubridade, existir um agente insalubre. Eu não estou preocupado em saber se é o agente insalubre A, B, C ou D. Na verdade, se existe agente insalubre, o Bruno tem direito a receber o adicional de insalubridade. É por isso que a indicação do agente insalubre errado não prejudica o direito do Bruno. Não prejudica o direito do reclamante, ok? E para a gente fechar essa dica aqui, uma outra súmula, a 289 do TST, uma súmula que os empregadores têm que ler. Porque, tem empregador que acha que basta fornecer o equipamento de proteção individual para ele se livrar do pagamento de adicional. Vou comprar equipamento de proteção individual porque eu me livro de pagar o adicional. Não, nada disso. Isso não é automático. O fornecimento de equipamento de proteção individual, dos EPIs, não traz automaticamente a retirada do direito do adicional. Por quê?
Pode ser que realmente o equipamento de proteção individual elimine totalmente o risco, neutralize totalmente o agente insalubre. Pode ser que não. Pode ser que tão somente reduza o risco. Ó, eu tinha um ruído tão alto, mas tão alto, que eu forneci o equipamento de proteção individual, o protetor auricular, mas que foi possível tão somente de reduzir o percentual. Eu que pagava antes 40, vou pagar 20 agora, vou pagar 10. Mas vejam que o simples fato de você fornecer o equipamento de proteção individual, à luz da súmula 289 do TST, não retira por si só, não retira automaticamente o adicional. Pode ser que você, empregador, tenha fornecido o equipamento de proteção individual e continue ainda a pagar o adicional. Ok, meus amigos? Já voltamos. Tchau, tchau.